Vamos fazer um exercício rápido. Pensa na Amazônia. Qual a primeira imagem que vem à cabeça? Para quase todo mundo, é aquela selva fechada, né? Um verde sem fim, a natureza, virgem, intocada. Por 500 anos, essa foi a história que a gente ouviu. Mas e se tudo isso for, na verdade, uma miragem? E se debaixo dessas árvores a gente encontrasse pirâmides, avenidas largas e cidades que abrigavam, sei lá, 50 mil pessoas? Isso é mais gente do que muita cidade brasileira hoje. Exato, e o mais incrível é que isso deixou de ser tipo o roteiro de filme de aventura. Hoje isso é fato científico. A gente não está falando de especulação, de lendas, estamos falando de arqueologia de ponta, sabe? De tecnologia como o LiDAR, que é quase um raio-x da floresta. Então, o nosso objetivo aqui, com base nesse material todo, é mergulhar fundo nessas descobertas, entender como elas estão reescrevendo a história do Brasil e, principalmente, o que elas nos dizem sobre a própria floresta. Certo. Então, o ponto de partida tem que ser esse mito da floresta intocada. Essa ideia que a gente aprende na escola, sabe? De que a Amazônia era um vazio, só com pequenas tribos nômades. De onde veio isso? Olha, essa narrativa foi criada, basicamente, pelos primeiros cronistas europeus lá no século XVI. Eles eram os nossos olhos no Novo Mundo. Eles navegaram os rios, descreveram o que viram, e o que eles viram eram, de fato, comunidades pequenas espalhadas. A conclusão deles, que parecia lógica na época, foi: bom, a Amazônia é assim, sempre foi. O problema, o grande problema, é que eles chegaram sem saber na cena de um crime, logo depois de um apocalipse demográfico. Apocalipse, nossa, essa é uma palavra muito forte. O que aconteceu de tão grave assim? É o termo que muitos historiadores usam, porque a escala foi cataclísmica. As doenças que os europeus trouxeram, sabe? Varíola, sarampo, o sistema imunológico dos povos nativos simplesmente não tinham defesa. O resultado foi uma onda de epidemias que matou, nas estimativas mais conservadoras, uns 90% da população. 90%? Imagina, 9 em cada 10 pessoas morrendo em poucas décadas. Cidades com milhares de pessoas foram esvaziadas, quase da noite para o dia. E com as cidades abandonadas, a floresta simplesmente tomou conta. Exatamente, e a Amazônia faz isso numa velocidade, numa força que é impressionante. Em 100, 150 anos, o que era praça, estrada, campo de cultivo, foi engolido pela vegetação. Então, quando a próxima geração de exploradores chegou, eles não viram ruínas de pedra como em Roma. As construções eram de terra, de madeira, eles viram só floresta. A prova da civilização foi literalmente coberta. E aí nasceu o mito. Que loucura! Então, por séculos, essa foi a história. Qual foi a primeira ponta solta? Quando alguém olhou e falou, espera aí, tem algo mais aqui. Um momento chave foi no início dos anos 90, com um arqueólogo americano, o Michael Heckenberger. E a sacada dele não foi uma tecnologia nova, foi uma coisa muito antiga. Ele soube ouvir. Ele estava no Xingu, no Mato Grosso, trabalhando com o povo Cuicuro. E eles contavam as histórias dos ancestrais. E essas histórias não falavam de pequenas aldeias, falavam de cidades grandes, cercadas por muralhas. Então a memória deles, a tradição oral, guardava um mundo que a ciência ocidental dizia que não existia. Precisamente. E ele, inspirado por esses relatos, começou a escavar onde os Cuicuro apontavam. E o que ele achou? Exatamente o que as histórias contavam. Uma cidade. Hoje a gente conhece como Cuicugu. E não era uma aldeia qualquer, entende? Era um centro urbano planejado. Tinha uma praça circular no centro, estradas retas saindo dela, valas de defesa com 5 metros de profundidade. Eles construíram até lagoas artificiais para criar peixe. Era um complexo para até 5.000 pessoas. Isso por si só já era revolucionário. Mas isso foi só o começo, né? O que veio em 2018 com o LiDAR foi o que mudou a escala de tudo. Explica pra gente, de forma simples, o que essa tecnologia faz. Pensa no LiDAR como se fosse um superpoder. Um avião voa sobre a floresta, disparando milhões de pulsos de laser. A maioria bate nas folhas, mas alguns conseguem passar e atingir o chão. Medindo o tempo de retorno de cada pulso, o computador filtra toda a vegetação e pronto.
Ele te dá um mapa 3D super detalhado só do relevo do solo. É como se a gente pudesse deletar as árvores. E o que apareceu nesse mapa quando deletaram as árvores? O que apareceu foi de cair o queixo. Eu lembro de ver as primeiras imagens e ficar chocado. Não era mais um sítio isolado como Cuicuru. Eram centenas de novas estruturas. Círculos, quadrados, estradas ligando tudo, espalhadas por milhares de quilômetros. A gente saiu de existir uma cidade na Amazônia para existir uma rede de civilizações urbanas. Uma das maiores estruturas tinha potencial para 50 mil pessoas. É outro patamar. Uau! Certo, então vamos tentar reconstruir a vida nessas cidades. A arquitetura, por exemplo, o que ela nos conta? Ela nos conta que eles eram urbanistas muito sofisticados. Tinha um planejamento claro, sabe? Cidades com praças centrais, que eram os centros políticos, cerimoniais. E de lá saíam estradas enormes, algumas com 50 metros de largura, que ligavam o centro a aldeias menores. Em alguns lugares, a gente vê esses grandes montículos de terra. Peraí, montículos de terra, estamos falando de morros normais ou são as tais pirâmides que o material menciona? Exatamente. São as pirâmides amazônicas. Claro, não são como as do Egito, de pedra. São estruturas gigantescas de terra, construídas por eles, que serviam de plataforma para a casa da elite, para templos, elevando eles acima do resto da população. É um símbolo de poder, de hierarquia social. Fascinante. Mas isso me leva à pergunta que, para mim, é a mais curiosa de todas. O solo da Amazônia é, em geral, muito pobre. Como eles alimentavam tanta gente, dezenas de milhares de pessoas? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é talvez a maior genialidade deles. A terra preta de índio. Eles não só se adaptaram ao solo, eles criaram um solo novo, super fértil. Ao longo de séculos, eles foram adicionando ao solo uma mistura de carvão, restos de comida, ossos, cacos de cerâmica. E essa receita funcionava? Funcionava de um jeito que até hoje a gente estuda. O carvão age como uma esponja, retendo nutrientes e água. O material orgânico alimenta os micróbios. O resultado é um solo até 3 vezes mais fértil que o solo comum da região. E o mais incrível, ele se autorregenera. A fertilidade dura séculos. Até hoje os agricultores procuram essas manchas de terra escura. Onde tem terra preta, a colheita garantida. Então a gente tem urbanismo, pirâmides, solo artificial, e as fontes ainda falam de canais, represas, piscicultura. É um domínio do ambiente. E o que me deixa perplexa é pensar que eles fizeram tudo isso sem a roda, sem ferramentas de metal, sem animais de carga. Exato. Isso nos obriga a recalcular tudo, inclusive a população. Antes, quando um cronista falava em milhões de pessoas na Amazônia, todo mundo achava que era exagero. Hoje, com a evidência da agricultura, do urbanismo, estimativas de 5 a 20 milhões de habitantes se tornaram totalmente plausíveis. 20 milhões de pessoas é quase a população da grande São Paulo hoje. Isso é inacreditável. É um número que muda a nossa percepção do mundo pré-colombiano. A Amazônia não era um vazio. Era um dos lugares mais povoados e vibrantes do planeta. Certo, entender que esse mundo existiu é uma coisa. Mas a questão que fica é: e daí? Por que essa descoberta toda importa pra gente hoje? Como isso muda o jeito que a gente olha pra Amazônia agora? Muda tudo. A primeira grande lição, talvez a mais importante, é que a Amazônia não é uma natureza intocada. Isso é um mito. O que a gente vê hoje é uma paisagem cultural. Uma floresta moldada por milênios de manejo humano. Sabe, a castanheira, o açaizeu, árvores que a gente pensa que são selvagens, elas aparecem em grandes concentrações justamente onde existiam cidades. Eles não desmatavam, eles enriqueciam a floresta. A floresta era o jardim deles. Isso muda tudo. Não é mais o ser humano contra a natureza, mas como parte da construção dela. Exato. E isso nos leva à segunda lição, sobre os próprios povos indígenas. A história os retratou como primitivos. A arqueologia agora prova que eles eram engenheiros, urbanistas, geneticistas de plantas, construtores de civilizações.
Isso devolve a eles um protagonismo histórico que foi negado por 500 anos. E tem uma terceira lição que soa urgente. As fontes dizem que a gente só arranhou a superfície, né? Exatamente. A gente estima que menos de 5% da Amazônia foi investigada. Isso significa que podem existir centenas, talvez milhares de outras cidades escondidas. Um continente de história esperando para ser descoberto. E aí entra o drama. A corrida contra o desmatamento. É uma corrida que a gente está perdendo. O ritmo do desmatamento para pasto, para mineração, é muito mais rápido que o da pesquisa. Cada nova área desmatada que a gente vê no satélite, não é só biodiversidade que se perde. A gente pode estar destruindo um sítio arqueológico único, apagando um capítulo da história humana para sempre. É como queimar uma biblioteca de livros que nunca foram lidos. Nossa, que imagem forte. Então, para amarar tudo, o que essa análise mostra é uma virada completa. A gente sai da imagem de um vazio verde para uma paisagem povoada, manejada, cuja história foi interrompida e depois escondida pela própria floresta. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. A gente se acostumou a pensar na Amazônia como o pulmão do mundo, uma função ecológica vital. Mas essas descobertas nos convidam a vê-la também como um arquivo da história humana. E a pergunta que fica é, além de cidades e solos férteis, que outros conhecimentos sobre como viver de forma sustentável na maior floresta do mundo foram perdidos? E, talvez a pergunta mais urgente, ainda dá tempo de resgatar esse conhecimento das ruínas antes que as motosserras apaguem as últimas pistas para sempre?